aquilo que o Senhor quer comunicar para eles, ó Pai, dando graças, Senhor, em nome de Jesus, para que eles, desde essa idade, Senhor, eles já possam ser também, Senhor, em nome de Jesus, amém. É isso! Aí o PJ tá na frente também, o pai. See you soon, guys! Bye, bye! Microfonado já vai entrar. Já tô aqui, ó. Não, eu sou zen, eu sou good vibes. Não, te enganaram. Estar com todos vocês aqui. Gente, hoje não sou eu que vou ministrar, é a pastora Bia. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Queria convidar a pastora Aline Camargo. Obrigada. Gente, pastora Aline é uma amiga de longa data, já não sei mais quantos anos não. Então A gente não precisa falar sobre datas. E pra gente é um privilégio, nós já servimos juntos. Gente, ela já foi minha pastora, de alguma forma, não era pastora direta, mas era uma pastora na igreja. Mas eu sou nova, gente. É nova. Hoje ela está ali servindo a Lagoinha Lisboa com o pastor, a irmã dela tá ali também, ela tentou se esconder ali no canto, a irmã dela também tá ali, Vitória. E pra gente é um privilégio poder receber da sua vida. As pessoas, muitas das pessoas, às vezes que não conhecem ela mais próximo, vê ela, às vezes, ela ministrando louvor, adoração, que inclusive é maravilhoso, né? Se você conhece, sabe como é uma bênção, mas ela também carrega algo muito específico do Senhor para poder derramar sobre nós. Amém. E é isso que nós queremos receber aqui hoje. Então eu queria que você ficasse de pé neste momento, estendesse as suas mãos para nós orarmos, para que o Senhor possa falar através da vida dela. Amém, em nome e aí eu conto com a sua oração também, pedindo que o Senhor possa intervir sobre a vida dela e falar através do coração dela. Em nome de Jesus. Então vamos orar juntos, abençoando a vida dela, para que o Senhor possa ministrar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida da tua filha. Obrigada, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por todos os nãos que ela disse aos seus sonhos e os sims para os projetos do Senhor. E é por isso que ela está aqui, Pai. Muitas renúncias, muitas dificuldades, mas muitas bênçãos, muitas glórias que nós vemos através da vida dela. Mas eu oro, Senhor, para que você estenda ainda mais. Hoje, como Igreja Tables, nós estamos prontos para receber daquilo que o Senhor derramou sobre a vida dela. Existe uma unção específica sobre a palavra, Pai, que é derramada sobre a vida da pastora Aline. E a Igreja Tables está pronta para receber dessa unção, desse poder, dessa manifestação. E nós cremos que há uma manhã de salvação, nós queremos uma manhã de libertação, nós queremos uma manhã de renovo, nós queremos uma manhã de impactar, Senhor, os céus trazendo aqui para a terra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui. A tua palavra diz, onde dois ou mais estão reunidos, ali eu estou. E nós te louvamos, Senhor. Continue falando nessa manhã, porque sabemos, uma mulher pode falar nessa manhã, mas nós queremos escutar só a tua voz, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu amigo. Gente, muito bom dia. A paz do Senhor para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Já é uma tentativa nossa, mas as agendas não batiam. Mas como o pastor Mateus falou, nós somos muito amigos e eu sou parte dessa casa de tables também, dos pastores, dos nossos pastores plantadores, pastor Ryan, pastora Jéssica, foram meus pastores durante muitos anos e indiretamente ainda são. E pastor Mateus e pastora Bia são amigos e pastores cheios de Deus, e a gente tem visto o reino de Deus se expandir, então é maravilhoso poder falar de Jesus como igreja, como comunidade aqui com vocês. Temos alguns alunos do Carisma aqui também, que estudam com a gente, e muito bom ter vocês aqui e estar com vocês aqui nesse tempo. E quando o pastor Mateus falou, amiga, você vai pregar o quê? O que você vai falar? Eu tinha muitas coisas assim na minha cabeça, né? Eu tava assim, meu Deus, o que você vai falar? E que não sei o quê. E uma das coisas que nessa semana, por várias questões, o Espírito Santo começou a me trazer à memória a respeito de algo que eu creio que é tão essencial para o nosso tempo de hoje, é um convite. E Jesus falou, não, você vai falar para eles de um convite irrecusável, de um convite irrefutável. É um convite mais importante, principalmente para o tempo de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 11, 28, 30. Mateus 11, 28, 30. Mateus 11, do 28 ao 30. Deixa eu colocar aqui. Então, que diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vivemos em uma sociedade, né, os nossos dias atuais, a gente vive em um mundo muito conflituoso, onde o tempo está passando muito rápido, a gente tem muitas expectativas da nossa vida, cada um de nós temos grandes expectativas, nós nos fomos ensinados a almejarmos por coisas e termos coisas e status, e muitas das vezes, ao decorrer dessa vida que nós temos aqui, nós acabamos entrando em um lugar de sobrecarga, em um lugar de exaustão. Às vezes você vai vivendo a sua vida, só que você se sente tão cansado, tão sobrecarregado, você tá indo numa rota, às vezes eu tô indo numa rota, mas parece que tem tanto problema enquanto eu tô andando, as coisas parece que tá tudo indo diferente, mas não, mas eu tô seguindo para esse lugar e as coisas começam a ir completamente diferente e aquilo vai gerando em nós uma frustração e um cansaço que, eu não sei você, mas às vezes dá vontade de chutar o balde e falar, cara, eu não sou obrigada a passar por isso. Eu não quero, eu tô cansado. Parece que o máximo que eu faço, a coisa não chega em lugar nenhum. Eu não tô chegando em lugar nenhum. E a gente vai vivendo nesse lugar meio, muitas das vezes, conturbados, de ansiedade, de preocupações. E você e eu podemos chegar a achar que se eu tiver mais dinheiro, ou se eu chegar em tal lugar que eu almejo, eu vou encontrar a minha satisfação. Eu vou encontrar a minha plenitude. Aquilo, mas se eu chegar nesse lugar, vai fazer sentido. Eu vou me sentir feliz. Só que é um engano. Porque eu posso e você pode ir para vários lugares. Eu e você podemos procurar por várias fontes para preencher aquilo. Você pode tirar férias. Você pode procurar ter um tempo sabático. Pegar um ano. Você está tão cansado que você quer pegar um ano sabático. Você pode fazer isso. Só que o problema, o cansaço, a sobrecarga, ela não vai sair com o ano sabático. Porque o único que é capaz, a única fonte capaz de tirar a gente desse estado de opressão, de sobrecarga, de cansaço, tem um nome, e esse nome é Jesus. Amém. E aí é onde Jesus está aqui falando aquilo que nós lemos. Jesus está fazendo um convite. Olha, vinde a mim, vem você que está cansado, você que está sobrecarregado. Ele está fazendo um convite. Vinde! Você que entendeu, você que entende que do jeito que você está hoje, não dá mais. Você que entende que todos os lugares que você procurou não trouxe a satisfação e a resposta que você precisava. Você que já não vive mais em paz. Sim, você entendeu. Você que consegue identificar o seu estado, porque uma das coisas que acontece é que eu e você, muitas das vezes, nós não reconhecemos a realidade do estado que nós estamos. Nós fugimos de entender. Eu estou assim, do jeito que tá, não dá mais, eu não dou conta mais, esse sou eu. E ele está falando, não, olha, vinde a mim. Você que já entendeu, você que já percebeu que você está cansado e sobrecarregado. Só que uma coisa também importante que eu comecei a meditar a respeito de quando ele fala sobrecarregado, você que está cansado, sim. Cansado de carregar cargas, sobrecargas, pesos. Só que quando ele fala sobrecarregado, é porque muitas das vezes eu e você, nós estamos carregando cargas a mais do que deveríamos estar carregando. Existe um peso, existe uma carga na nossa vida, que faz parte, todos nós temos os nossos desafios. Mas muitos de nós estamos cansados e sobrecarregados porque estamos carregando mais cargas do que deveríamos. Ou estamos assumindo coisas que não foi Deus que colocou nas nossas mãos, mas que são consequências, muitas das vezes, do nosso passado, ou consequências de decisões que eu e você tomamos sem a direção de Deus. E, consequentemente, porque tomamos decisões equivocadas, porque não tivemos clareza para determinados sims, para determinadas oportunidades, porque às vezes
somos presenteados, me entenda, com oportunidades que aparentemente são boas, mas não são as oportunidades que Deus tem para você. Só que é bem bonito. E aí eu e você tomamos, não, isso vai ser bom para mim. Não, essa porta de emprego, nossa, esse ordenado, fogo, é para mim. Não, mas eu e você não perguntamos a Deus. Eu e você não falamos, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É essa faculdade que o Senhor tem para mim? É esse relacionamento que o Senhor tem para mim? É essa casa que o Senhor tem para mim? São essas amizades que o Senhor tem pra mim? Não, a gente só acha, é bom, então é isso aí. Então, se é bom, é para mim, não necessariamente. E aí existem as consequências de tudo aquilo que eu e você fazemos, porque é uma lei. Da mesma forma como é uma lei física, é uma lei espiritual. Tudo aquilo que eu e você escolhemos, tudo aquilo que eu e você tomamos como decisão, haverá consequências. Sejam elas boas ou ruins, mediante a nossa semente. E aí vem os pesos, e aí vem as cargas. Mas graças a Deus por causa de Jesus. Porque mesmo quando eu e você falhamos, mesmo quando eu e você escolhemos uma rota diferente do propósito pleno que Ele tem para nós, Ele não nos rejeita. Ele não pega a gente como um copo plástico e usei você e vou deitar fora porque você não é mais útil. Não, não, não. Existe graça e existe favor do Senhor para falar, ok, você errou, você escolheu errado, tá tudo bem, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Uma coisa que eu estava pensando também a respeito desse convite de Jesus é que quando ele fala, né, vinde, é uma ação. Você vem a mim. Eu vou até ele. E lá em Tiago 4:8, se você puder abrir. Tiago 4:8. Tiago 4:8, que vai dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eu quero me ater ao A parte A. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Jesus, quando Ele fala vinde, venha. Tome um passo, tenha uma ação. Você vem e eu vou te encontrar no meio do caminho. Enquanto você vem do jeito que você está, na condição que você está, eu me achego até você. Chegai-vos a Deus. Deus, Ele não espera, Jesus, Ele não espera que eu e você estejamos perfeitos e que a gente pare de pecar e que a gente seja um super-homem, uma super-mulher para você chegar para Ele. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira de Satanás. De falar que, não, porque tem gente que fala isso, não, quando eu tiver certinho, quando eu tiver 100%, aí eu vou pra Jesus. É porque eu tenho que resolver umas coisas aqui ainda, né? Eu tenho que dar uma... Não, peraí, eu tenho que parar de pecar aqui um pouco, mas deixa eu resolver isso daqui, esses vícios. Deixa eu resolver esses problemas que eu tenho aqui, aí quando eu resolver, aí eu vou ser digno de me achegar a Jesus. A gente nunca vai ser digno de se achegar a Jesus. A gente nunca vai estar 100%. Nós nunca seremos perfeitos. A perfeição, ela não existe. É do jeito que eu estou, no estado que eu estou. Ele está falando, vê, do jeito que você está mesmo. Quebrado, ruim, cansado, viciado, pecador. Você se sentindo ruim do jeito que você está. Bem, eu quero você desse jeito. E à medida que eu e você nos relacionamos com o Senhor, à medida que nós nos achegamos a Ele e desfrutamos e conhecemos a Ele. Quando eu conheço ao Senhor, quando eu desfruto, e quando eu falo de desfrutar, é de aprender a conviver, a ter Ele como nosso amigo, a ter Ele como a pessoa mais importante da nossa vida, que caminha com a gente o tempo todo. E que não nos olha com lugar de julgamento, mas nos olha com olhares de graça, e de perdão, e de favor. Quando a gente desfruta desse lugar, e contemplamos a glória de Deus, a glória do Senhor, ela vai nos transformando de glória em glória. Aleluia. Quando eu reflito, quando eu contemplo da glória de Deus, quando eu aproveito, quando eu desfruto de caminhar com Ele, a caminhada com Jesus vai fazer com que aquilo que eu sou incapaz de fazer sozinho, a transformação que eu preciso, que sozinho eu não dou conta, quando eu estou com Ele, Ele vai me transformando de glória em glória. Existem pessoas que elas escolhem carregar o fardo.
elas escolhem suportar o fardo e elas escolhem casar-se com o fardo. Quando eu falo de carregar, eu estou falando de você ter um fardo e esse peso que você tem carregado e você vai para um lado, para o outro. É como se ele fosse um cachorrinho de estimação. Que é onde você tá, você vai com ele e você fala, olha, esse é meu cachorrinho, esse é o meu fardo. Olha, é tão difícil e tal. E você convive com aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tem pessoas que elas suportam o fardo. O que é o suportar o fardo? O suportar é você que sabe que ele tá lá. Só que você finge que não tá. E você vai vivendo a sua vida com o fardo. Mas ele é um fardo que você deixou em um lugar silencioso. Aonde você não quer resolver. Aonde ninguém sabe. Você tá vivendo a sua vida aparentemente, externamente, tá tudo bem. E você sorri. E nunca ninguém vai dizer aquilo que você tem sentido. Você suporta o fardo. Você lida com o fardo. Você não quer conversar a respeito do fardo. Você não quer tratar o fardo. Você suporta o fardo. E segue a sua vida. Só que aí você suporta um fardo no silêncio. E aí vai vir um outro fardo. E aí você não quer resolver. E aí você já tem um fardo. E aí você coloca outro fardo. E aí você vai suportando mais um fardo que veio. E você não quer tratar sobre isso. Só que você já tem 1, 2, 3. E você e eu vamos empilhando fardos mal resolvidos na nossa vida. E a gente vai carregando e suportando. E existem pessoas que casam com fardo. Que leva, sim, para um lado para o outro como se fosse a coisa mais normal do mundo. E é difícil tratar, é difícil resolver, mas é importante quando você vai na fonte certa. Uma das coisas mais maravilhosas que eu penso quando eu vejo Jesus fazendo esse convite, eu me lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Que a Bíblia diz que ela passou 12 anos. 12 anos hemorrágica, perdendo sangue. Quando nós falamos dela de perder sangue, fluxo de sangue, nós estamos falando que ela passou 12 anos da vida dela perdendo vida. Porque a vida está no sangue. E quanto mais sangue você perde, e esse sangue ele não é reposto, vida vai saindo. E uma hora, não tem mais. Só que houve um dia, e ela já tinha gastado toda a sua riqueza. Ela já tinha ido em todas as outras fontes. Ela já tinha procurado todos os recursos para tirar ela daquela condição. Só que ela ouviu falar de Jesus. E ela pensou, peraí, é a minha última saída. E se eu apenas tocar, eu serei curado. E em meio a uma multidão, em meio àquela loucura que era a multidão perto de Jesus, que todo mundo queria ouvir, todo mundo queria fazer, ela tinha consciência de que a única coisa que eu preciso é tocar na fonte de vida, naquele que vai resolver, ele é o único que pode resolver a minha situação. E ela se chegou em Jesus, naquela multidão, tocou na hora do seu manto. E a partir do momento que ela toca, porque ela se achegou em Jesus, ela teve uma ação de eu vou. Eu entendi quem é a fonte da minha cura, quem vai resolver o meu problema, quem é a resposta daquilo que eu preciso. Eu já procurei em todos os outros lugares e eu não encontrei, ninguém teve respostas para mim. Mas eu ouvi falar de quem tem, então eu vou em direção àquele que vai resolver o meu problema. Eu vou em direção àquele que é o único capaz de cuidar da minha causa. E ela toca. E no momento que ela toca, porque ela teve convicção, a fé daquela mulher ativou o quê? Sair da parte de Jesus, virtude, vida saiu de Jesus. Virtude é vida. Então eu me achego na condição que eu estou. E eu encontro alívio, eu encontro vida, eu recebo virtude, mas parte de um lugar de escolha. Porque Jesus ele está disponível para todos nós. E deixa eu te falar uma coisa. O evangelho que algumas pessoas pregam aí, de que... E eu vou te falar, de verdade, de coração. Esse evangelho cor-de-rosa, de que você vai vir para Jesus e a sua vida vai ser perfeita, então, não vai. Perfeita é a presença dele, é a glória com ele. Isso daí é maravilhoso.
mas que você não vai ter problema, ele foi tão bonzinho que ele até falou, olha, no mundo você vai passar por dificuldade, você vai ter aflição. Jesus falou. Ele, olha, vocês vão passar por problema. Vocês vão passar por dificuldade. Vocês vão passar por tribulação. Ele cantou a bola, gente. É verdade. Mas tem de bom ânimo. Alegre-se. Eu já venci o mundo. Amém. Então, tá tudo bem. Ah, mas eu quero uma vida mais tranquila. Não. Você vai ter uma vida de plenitude. Mas a plenitude é por conta da salvação. A plenitude está em saber que você não está sozinho, que Deus está com você e nos momentos de adversidade. Ele te sustenta, Ele te ajuda, Ele te alinha. E vencemos nele, com Ele. Mas não é um mundo encantado de que, tudo é lindo, maravilhoso. Não, mas é possível. É uma garantia de que Deus é comigo. Ele é por mim. Ele vai na minha frente. Ele é aquele que luta as minhas causas. Eu não preciso me preocupar com coisa alguma porque Ele está comigo. Aleluia. Eu me achego e Ele se achega a mim. E uma das coisas também, quando você vai ver a respeito de... Quando Ele continua falando ali, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos darei o alívio. E aí ele continua falando, e tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele fala a respeito de toma aqui o meu jugo, uma das coisas que a gente precisa entender é que naquela época, os fariseus, eles impunham para o povo um peso de legalismo. Eles impunham um peso de que, olha, para você alcançar salvação, você precisa ser perfeito. Você precisa cumprir a lei 100%. Essa é a sua garantia de salvação. Então, você consegue concordar comigo que esse peso, esse mandamento de você precisa ser 100%, você precisa ser perfeito para alcançar salvação, é um peso muito grande. Inalcançável. Absurdo. E Jesus está falando, olha, tomai o meu jugo. O meu jugo é diferente do que os fariseus estão ensinando. O peso, o fardo que eu tenho para você é diferente. E aí ele traz quando ele fala de jugo, pra gente é um termo um tanto quanto não muito familiar, a não ser que você veio da roça e, né, a galera mais agroboy, agrogirl aí, uma coisa mais agro, você vai saber o que eu vou explicar agora. Mas o jugo, naquela época, era uma ferramenta, um material, às vezes, feito de madeira, aonde unia dois animais, ou até mesmo um animal. Então, um boi, para ele carregar peso, colocava-se um jugo no boi. E aí, às vezes, tinham dois animais, então eles pegavam o jugo, colocavam em um aqui, e aí tinha a outra parte do jugo. Para quê? Para que os dois animais eles andassem juntos. Então, eles carregavam aquele peso junto. Os dois estavam conectados por uma mesma ferramenta, por um mesmo instrumento. E esse instrumento possibilitava com que o peso equilibrasse e possibilitasse que eles andassem e levassem o peso em simultâneo, sem pesar muito para um, sem pesar muito para o outro. Por quê? Porque os dois estavam equilibrados e recebendo de um mesmo peso. E aí, Jesus estava falando isso. Olha, tomai o meu jugo. Vem aqui. Vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. E tomai sobre vós, eu tô aqui. Jesus está com o jugo aqui. E aí Jesus está convidando você. Vem aqui comigo, por favor. Tá legal. Então, suponha que o meu braço é o jugo. Eu sou Jesus. Bem indigna, mas é só um exemplo. E aqui é você. Jesus, esse braço é o jugo. Então, a gente tem que fazer bem nós andamos iguais, tá? Okay. Andamos iguais. Quase isso, já entendeu, né? Já entendi. E aí Jesus tá falando, olha, toma o meu jugo. O jugo tá aqui. Ó, aonde eu vou, aonde Jesus vai, vou pra trás agora. Tá pesado pra você? Não. Pra mim também não tá pesado. Porque juntos a gente tá caminhando. Aleluia. E ele está dizendo, ó, toma o meu jugo. E o meu fardo, porque o jugo
faz com que a gente caminhe junto, não pese para ninguém. E o meu fardo, o peso sobre o jugo, é leve. Ele está nos chamando para esse lugar. A caminhada com Jesus, quando a gente fala de jugo também, ele estava me trazendo essa compreensão de que a caminhada, a jornada, o 1 a 1, o discipulado, eu aprendendo de quem ele é, eu caminhando com ele, eu vou entendendo de fato qual é a mensagem, quem ele é e qual é a mensagem de fato verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus. O fardo dele não é pesado. Ao contrário, ele é equilibrado. Jesus, ele era extremo em muitas coisas, mas Jesus, ele trazia o equilíbrio. Jesus, ele é muito certo, muito justo, mas Jesus, em tudo que ele fez, ele era extremamente equilibrado. E é leve. A mensagem de Jesus é leve. É leve caminhar conhecendo ele. É leve caminhar nos relacionando com ele. É leve olhar para ele, entender quem ele é, aprender dele, porque ele continua falando, tomai sobre vós o meu jugo. E ele diz, à medida que você toma o meu jugo e você tá com o meu fardo, aprenda de mim. A caminhada com Jesus nos ensina a ser como ele é. Sabe? Às vezes eu e você temos muitas referências, a gente olha para muitas pessoas como modelo e em certos aspectos tá tudo bem. Temos pessoas como referência, temos pessoas como modelo a ser seguido. Só que a minha pergunta para você é, a quem que você tem seguido? Quem tem sido as pessoas, os homens ou mulheres a quem você tem se espelhado? Porque, gente, infelizmente, muitos cristãos, muitas pessoas, muitos cristãos, muitas pessoas que creem em Jesus, que cresceram na igreja talvez, ou que nasceram na igreja, ou que começaram a sua caminhada de fé agora, elas começam a olhar para pessoas e esquecem que a mensagem, o evangelho é Jesus, não é pessoas. A perfeição está em Jesus. Claro que ele nos chama a sermos os seus discípulos, os seus imitadores, com certeza. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para não me ater a homens e mulheres e achar que porque eles falharam, então a mensagem de Cristo é em vão. Porque quanto mais os dias que eu e você vamos viver cada vez mais a partir de agora, vai haver muita decepção. E temos vivido muitas decepções. Grandes homens, grandes mulheres de Deus têm tomado algumas rotas diferentes daquilo que Jesus nos ensina na sua palavra. E aí, o perigo é esse, quem é que eu e você temos modelado? Quem é que eu e você temos olhado como inspiração? Porque se você não tem maturidade espiritual, ao olhar para homens e mulheres e verem eles falhando, pode ser que você acaba se enfraquecendo na sua fé. Sendo que os meus olhos e os seus olhos, eles precisam estar fixos no autor e consumador da nossa fé. E eu queria que você abrisse Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Que diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu quero ler também com você Filipenses 2. Como ele é nosso modelo, vamos lá. Filipenses 2. Vamos a partir do 5. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus,
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o nosso modelo. Eu olho para Jesus, eu estou na minha caminhada de fé, e por mais que eu vejo pessoas, homens, mulheres, pessoas que eu até mesmo admirava, ou que eu acho, nossa, essa pessoa é uma referência, mas eu não posso ter elas como meu modelo. Jesus é o único que é o nosso modelo, porque Jesus, ele não falha. Jesus, ele não errou. Jesus, ele não pecou. Jesus, ele foi perfeito, digno, justo, e ele continua sendo digno, justo, digno de ser espelhado, digno de ser admirado, digno de ser replicado. Então, eu olho para ele, eu estou vivendo a minha vida aqui na terra, eu estou vivendo o evangelho de Cristo Jesus aqui na terra, e se eu olhar para pessoas e modelar elas, eu posso me decepcionar, mas se eu continuo mantendo os meus olhos fixos no Senhor, ele não me decepciona. E isso precisa ser um ensinamento para mim e para você. Aprendei de mim, aprender a ser como ele é. E ele falou assim, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí, às vezes, eu e você, não sei, os meus irmãos portugueses, mas pra gente que é brasileiro, a palavra manso, assim, não é um palavrão, tá? Mas é ser feito de idiota. O manso, pra gente brasileiro, a palavra é bobo. É o bobo. Só que a palavra manso não quer dizer bobo. A palavra manso no grego, eu gosto dos gregos, dos hebraicos, essas coisas assim, né? Porque quando a gente lê manso, a gente fica, manso. Só que você não sabe o que significa. Só que quando você vai procurar a palavra mesmo no original para ver o que é manso, o que a Bíblia diz que é manso? No grego, manso quer dizer gentil, dócil, brando, controlado e força sob domínio próprio. Na cultura grega, manso era usado para falar a respeito de um cavalo que era forte, mas domesticado. Alguém que tem poder, mas escolhe não usá-lo agressivamente. Então, o manso, ele não é o bobo. O manso, ele não é o fraco. O manso não é aquele que é passado para trás. O manso, ele é forte, mas ele sabe quando usar a sua força. Ele sabe quando precisa ser mais firme. Ele sabe quando ele precisa se impor. E aí Jesus está falando, aprendam de mim que sou manso. Jesus não era bobo. Jesus não era fraco. Jesus, ele sabia a hora de manifestar a sua força. Mas ele era gentil. Ele era dócil. Ele era amoroso. Mas ele era forte. E ele fala, olha, vocês quando caminham comigo, aprenda de mim. Caminhe comigo. E à medida que você vai caminhando comigo, você vai aprendendo a como ser manso como eu sou. A como a dominar a sua força. A administrar a sua força. Porque querendo ou não, gente, é tão maravilhoso porque ele fala pra gente aprender dele. E aprendemos dele caminhando, conhecendo, desfrutando da palavra na nossa vida de oração. Mas temos ainda um extra poder. Que é o quê? O Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo, à medida que você reconhece Jesus como seu Salvador e aceita tudo que Jesus conquistou na cruz, quando você escolhe ter Jesus no seu coração, imediatamente o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Aline, mas ele mora aonde? Dentro. Aonde? Dentro. Mas eu não tô vendo. Não, é a fé. A fé você não vê, você sabe. Glória a Deus. E o Espírito testifica, o Espírito Santo testifica dentro de nós. Ele confirma. Dentro de você, você sabe, você não está sozinho, o Espírito está em mim, e a palavra diz que o Espírito nos ajuda em todas as coisas, e a palavra diz que o Espírito nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, eu caminho com Jesus, eu vejo que ele é manso, e nessa caminhada eu vou aprendendo dele, o Espírito Santo vai me ensinando ainda mais.
E quando eu acho que eu vou dar uma falhada, eu vou ser fraco, ou eu vou ser grosseiro, ou eu vou ser natural, o Espírito Santo fala, olha, Jesus não é assim. Ele é manso, segura a onda. Vamos administrar aqui. Por quê? Porque o Espírito, ele nos ensina em meio à nossa fraqueza. E aí Jesus continua, porque não basta ser manso. Tem que ser humilde. E quando você vai entender o que é humilde, a palavra humilde é baixo, simples, acessível, aquele que se coloca em posição inferior, não elevando a si mesmo. No grego, essa palavra para manso era tapeinos, e era uma palavra ruim. Era uma palavra negativa. Por quê? Porque trazia esse senso de inferioridade. Só que Jesus, ele mudou o conceito de humildade. Porque, de fato, ele não se colocava acima das pessoas, mas ele se aproxima. Ele se abaixa. Jesus, ele desce o nosso nível para caminhar junto com a gente. Ele tem o poder, mas ele não usa contra a gente. Ele é grande. Jesus, ele é grande, mas ele se faz acessível. Ele não coloca fardos pesados. Ele alivia o fardo, porque ele caminha junto conosco. Aleluia. Então, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E aí ele continua falando no último versículo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele reforça aquilo que ele falou no início. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando você toma o jugo dele, você aprende com ele. Aprende a ser como ele é, manso e humilde. Eu e você vamos encontrar o descanso para nossa alma. E aí ele continua, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente não precisa procurar em nenhum outro lugar. E aquilo que eu e você estamos procurando por causa da nossa vida, no nosso dia a dia, Jesus, ele não pode ser o plano B. Jesus, ele é o único plano. Sabe? Às vezes eu e você... Porque a gente pisa na bola. A gente sabe de tudo isso que eu tô falando aqui. Eu sei, você sabe. Eu tô sendo ministrado da mesma forma como você. E no meio do nosso dia a dia, no meio da nossa loucura, e a gente tá fazendo 1000 coisas, e aí a gente começa a ficar cansado, ou porque aquilo não deu certo, meu Deus, eu tenho que resolver isso e tal. Nossa, você até lembra, meu Deus, eu preciso resolver. Só que ao invés de você parar tudo e olhar pra dentro de si, Senhor, me ajuda. O que eu preciso fazer? Como é que o Senhor quer que eu faça? Eu preciso da tua direção. Eu preciso da tua voz me direcionando. Senhor, o Senhor é a fonte que eu preciso. É só parar. Para tudo. Olhe para dentro de você. Deixa com que Ele fale com você, porque a paz de Deus, a paz de Jesus, ela não é o tipo de paz que o mundo dá. A paz de Deus, ela é diferente. Não é uma ausência de guerra, mas é uma quietude em meio à guerra. Então, aquilo que eu e você precisamos, a fonte que eu e você precisamos, está a um passo de nos aproximarmos, e um passo de chegarmos a Ele. E quando eu chego a Ele, Ele se achega a mim. E quando eu chego a Ele, eu despejo. Senhor, tá aqui. Tá aqui a minha ansiedade, tá aqui a minha preocupação, tá aqui os meus questionamentos, tá aqui esse balde que eu tô a fim de chutar, mas eu não vou chutar. Tá aqui, Senhor. Me ajuda. E aí Ele vai fazer a troca, como se fosse uma mochilinha. Você tá com uma mochila pesada. E Ele vai falar, me dá sua mochila, que eu vou te dar a minha. E a dele é como se tivesse plumas. Tranquilas, leve, possível de carregar. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ajuda em meio às nossas dificuldades. E aquilo que é impossível para mim e para você fazermos sozinho é possível em Cristo, pelo poder do Espírito Santo que nos ajuda. E eu queria orar por você. Com você. Porque talvez você está aqui e de alguma forma... Posso orar? Talvez existem coisas na sua vida, e essa é a impressão que eu tenho no meu espírito,
para essa manhã que existem pessoas e situações e você não consegue mais lidar com isso, ou você realmente está muito cansado de ter que lidar com isso. E seja isso vícios, e seja isso a sua vida. Talvez você está cansada da sua vida. Você já esgotou. Você não aguenta mais. Às vezes você fala, ai, eu não aguento mais, eu nem sei porque eu tô aqui. Porque você perdeu o senso de propósito. E tá tudo bem, porque essa é a manhã que Jesus marcou para despertar o propósito dentro de você. Porque o sonho de Deus não acabou para sua vida. E aquilo que Deus tem para você, Ele tem para você. E se você se achegar para Ele do jeito que você está, do jeito que você está. Não olhe para a sua dificuldade no sentido de eu não sou bom, eu não sou digno, meu Deus, o que vão achar, o que vão pensar. Não tem a ver com o que vão achar, o que vão pensar, não importa, isso é o de menos. O que importa é que Jesus está falando para você nessa manhã. Ele está fazendo um convite que você não pode negar. Ele está falando, vinde a mim, você que está cansada, sobrecarregado, você que se sente oprimido, exausto, você que se encontra nessa condição. Venha, pode vir do jeito que você está e eu vou aliviar, eu vou trocar o fardo, eu vou trocar o jugo, eu vou trocar com você e eu vou caminhar com você e eu vou te dar um jugo e um peso muito leve, porque eu vou caminhar junto com você. Então, se você pode ficar de olhos fechados aí onde você está. E eu quero te fazer um convite. Talvez você se encontra, você é essa pessoa. E aqui não é nenhum lugar de julgamento, de peso, de olhares. Esse não é o lugar. Essa manhã, Jesus, ele marcou esse dia para falar, meu filho, minha filha, eu estou aqui. E a única coisa que você precisa fazer é ter uma ação. E a ação é vir. Venha do jeito que você está. Se há traumas, se há dores, se há decepções, se há sobrecargas, pesos por conta do seu passado, venha com eles também. Porque eu vou te aliviar. E eu queria, se você é essa pessoa que se encontra nessa condição, sem nenhum constrangimento, eu queria que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. Ou se você se sentir melhor, você pode levantar sua mão e eu vou até você orar por você. Enquanto o pessoal do louvor vai cantar aquela parte do qual a beleza que existe. Qual a beleza que existe em ti. Eu ainda não vi. Sem nenhum constrangimento, sem nenhum peso. Jesus está. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Pode vir mais à frente? Eu ainda não vi. Não precisa fazer filhinha, não. Senhor, eu quero orar pela vida da tua filha nesse momento. Obrigada, Jesus, porque ela tem ouvido, ela ouviu o Senhor chamando ela. Vinde a mim, você que está cansado. E nesse momento, Jesus, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor pegue agora o peso que ela tem carregado e troque, Senhor, com o seu. Senhor, em nome de Jesus, que haja a paz que excede todo entendimento, guardando a mente da tua filha e o coração da tua filha em Cristo Jesus, e que ela seja sustentada pelo Senhor. Pelo Senhor, obrigada, Jesus, porque o Senhor é quem escreve a nossa história, é o Senhor quem alinha o nosso caminho, é o Senhor quem sustenta a nossa caminhada. E eu te agradeço, Jesus. Te agradeço porque ela deu um passo. E ela respondeu ao chamado do Senhor. E eu abençoo a tua filha agora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, pela vida da tua filha, Senhor, obrigada, Jesus. Porque ela correspondeu ao seu vinde. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. E nesse momento, eu te peço, Espírito Santo, troque com a tua filha o fardo, troque com a tua filha o jugo, em nome de Jesus. E traga para ela a leveza que só o Senhor tem. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela mente da tua filha, Senhor. Uma mente sendo transformada, que ela entenda, que ela perceba, Senhor, da forma como o Senhor a enxerga e alinha, que o espírito da tua filha venha estar alinhado com o teu espírito e que ela possa se mover dia após dia, no seu dia a dia,
sendo direcionada pelo Senhor, em leveza, em graça, em favor, para esse novo tempo. Eu abençoo a tua filha pelo poder do nome de Jesus. Quero conhecer Cristo. Jesus, eu quero orar em nome de Jesus pela tua filha agora, Senhor. Obrigada porque ela está respondendo ao seu vinde. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem uma história. O Senhor tem um caminho, o Senhor tem planos e propósitos, por mais que ela não enxergue, por mais que ela não perceba e por mais que ela ainda não sabe das respostas que ela tem perguntado. Mas eu oro em nome de Jesus, Senhor. Eu oro para que o Senhor troque. Jesus, Espírito Santo, troque agora a mochila pesada que ela tem carregado, o fardo que ela tem carregado. Troque com ela e dê para ela o seu jugo que é suave e seu fardo que é leve. Jesus, Espírito Santo, ajude ela nas suas dificuldades, ajude ela a enxergá-la da forma como o Senhor enxerga. Eu oro em nome de Jesus pela visão dela, que ela comece a enxergar a vida dela, ela como pessoa, como filha. Eu oro em nome de Jesus para que ela entenda que ela é filha do Senhor, amada, com propósito, com uma missão. E que ela viva a partir disso, com a ajuda do teu Espírito. O Espírito Santo a ajude, vai tirando todo o peso, todo o trauma, toda a bagagem, Senhor, do passado que assombra e alinha o caminho, o trilho, Senhor, com o trilho do Senhor. E eu oro para que o coração dela venha a ser alinhado com o seu coração. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua filha, Senhor. Obrigada, Senhor, por dias de alegria. Eu declaro dias de alegria. Eu declaro dias de paz. Eu declaro dias de esperança, Senhor. Eu declaro, leve ela para um lugar de descanso, de esperança. Eu declaro esperança sobre a sua vida. Em nome de Jesus, um novo tempo. Tempo de esperança e de ver a bondade do Senhor no seu dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro em nome de Jesus pela vida do teu filho. Obrigada, Jesus, porque ele corresponde ao seu convite de vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Obrigada, Senhor, porque essa manhã o Senhor está trocando a mochila com ele. O Senhor está pegando a mochila dele pesada, de muita força, de muita bagagem, de muita carga. E o Senhor está dando uma mochila nova, mais leve, suave. Obrigada, Jesus, porque ele vai experimentar um novo tempo, um tempo de paz e um tempo de descanso e leveza. Eu profetizo leveza sobre a vida do teu filho. Porque com o Senhor ele não precisa ser muito forte. Ele só precisa ser filho. Então o Espírito Santo leve ele dia após dia a entender que a força está no Senhor. E que o Senhor o chama para um tempo de leveza, de descanso, de paz. A paz que só o Senhor tem. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo propósito dele. Obrigada pela missão que o Senhor tem para ele. Obrigada, Jesus, pelas trocas que foram feitas hoje, nessa manhã. Eu abençoo pelo poder do nome de Jesus. Amém. Jesus, eu oro em nome de Jesus pela vida da tua filha, Senhor. O Senhor sabe como ela veio, o Senhor sabe como ela chegou aqui. O Senhor é que conhece o coração, o Senhor é quem conhece a mente, os pensamentos. E eu oro em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro pelo coração dela. Senhor, toca o coração dela, Senhor. Toca o coração, Espírito Santo. Aquilo que ela não entende, aquilo que ela não percebe. Oh, Jesus, eu oro em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo peso no coração dela, todo peso, Senhor, todo cansaço, toda desesperança. Pai, traumas do passado, injustiças vividas, Senhor. Obrigada porque o Senhor estava em todas elas. E o Senhor nunca abandonou. Obrigada porque o Senhor sempre esteve presente. E eu oro, Senhor, para que ela possa receber hoje o fardo, a mochila do Senhor. Que ela deixe aqui nesse altar, Senhor, a mochila pesada dela, que ela tem carregado por tanto tempo sozinha, quieta. E que ela tome para si, ó Pai, a mochila do Senhor, que é suave e leve. Eu abençoo a tua filha, que ela aceite-se como filha do Senhor.
e que ela entenda que o Senhor a ama muito e que o Senhor a enxerga do jeito que ela é e que ela não precisa provar nada para ninguém, porque é o Senhor quem a aceita. Eu abençoo ela em nome de Jesus. Amém. Eu ainda não vi. Senhor, eu oro em nome de Jesus pela tua filha. Obrigada, Jesus. Obrigada porque a tua filha, ela correspondeu ao seu 20. E só o Senhor sabe o que ela tem carregado, aquilo que tem sido pesado. E eu te peço, Jesus, vamos fazer as trocas, Senhor. Faz as trocas com ela nessa manhã. Troca com ela a mochila pesada e o fardo pesado. E deu do Senhor. Pai, que ela possa caminhar com o Senhor em um lugar de conhecer ainda mais o Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que os olhos dela venham ser alinhados com os olhos do Senhor e que a partir de hoje ela possa enxergar da forma como o Senhor a enxerga, que ela possa ouvir o Senhor da forma daquilo que o Senhor está falando para ela. Eu oro em nome de Jesus por ouvidos abertos, ouvidos espirituais abertos, e que todo ruído, todas palavras diferentes e perturbações e questionamentos e dúvidas e perguntas que venham surgir, eu repreendo agora em nome de Jesus e eu silencio todas essas palavras, eu silencio todos os ruídos agora em nome de Jesus e eu oro, Pai, pelo poder do nome de Jesus para um refinamento na audição dela, para que ela consiga perceber e ter a clareza da tua voz, tua doce voz, em nome de Jesus. E à medida que ela vai aprendendo com o Senhor vai manifestando a força que ela tem, na mansidão e a humildade em servir da forma como o Senhor serve. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos encontra no meio do caminho e o Senhor nos ajuda. Obrigada, Jesus. Obrigada porque é um novo tempo sobre a vida da tua filha, Senhor. Obrigada, Jesus, porque os ruídos eles se vão e a paz que excede o entendimento, a paz do Senhor guarda a tua filha na entrada e na saída, guarda a casa dela, Senhor, guarda os seus sonhos e os propósitos que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu oro em nome de Jesus pela tua filha. Eu oro, Senhor, por ela nessa manhã. E eu peço, Jesus, que o Senhor troque a mochila dela, Senhor. O fardo, o peso que ela tem carregado durante tantos anos. Senhor, toda a força que ela tem tido que ter. E de se manter, e de sustentar, e de ser forte o tempo todo. Porque ela tem uma responsabilidade muito grande. Você tem uma responsabilidade muito grande. E você pega não só o seu peso, mas o peso de muitas pessoas também. E você está acumulando muitos pesos, mas nessa manhã, Jesus, ele está pegando toda a carga que você tem carregado até aqui. E ele vai dar para você, em nome de Jesus, o fardo dele. E o peso dele é suave e leve. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Toda dor, todo cansaço, toda falta de esperança, eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Eu te entrego nessa manhã com a minha irmã, com a tua filha que está aqui, Senhor. Juntas, nós entregamos os fardos dela, nós te damos o peso que ela tem carregado e tomamos, ó Pai, o seu fardo que é suave e leve, e o Senhor vai caminhar junto com ela. Obrigada, Jesus, porque você vai caminhar junto com ela e é você quem vai ajudá-la a administrar aquilo que precisa ser administrado. É o Senhor quem vai conduzi-la naquilo que ela precisa fazer. É o Senhor quem vai ajudar ela a entender o que é para se fazer e o que não é para se fazer. Obrigada, porque o Senhor tem um novo tempo sobre a sua filha. Obrigada, Jesus. Obrigada pela casa dela. Obrigada pela sua família. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada, Senhor, pelo propósito que o Senhor tem para ela, que o Senhor ainda vai se revelar. Eu oro por um tempo de descanso. Eu profetizo, eu declaro alegria no seu coração. Esperança. Alegria, esperança e paz. A paz de Deus. A paz, a quietude. Eu profetizo quietude, silêncio em meio aos ruídos, mas uma paz, uma quietude no seu coração. Eu profetizo, declaro em fé, crendo que o novo tempo de Deus sobre a sua vida, e Ele vai te ajudar.
a entender ao que você precisa fazer a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Posso orar? Pai, eu oro em nome de Jesus pela vida do teu filho. Obrigada, Jesus, porque ele correspondeu ao seu convite. Um convite irrecusável. Obrigada, Jesus, porque você é quem toca o nosso coração. E é você quem sabe as nossas dificuldades. É o Senhor quem sabe as dificuldades do teu filho. E eu oro agora. Troca a mochila, Senhor. Troca a mochila dele. Troca a mochila, Senhor, o peso, a carga que ele tem carregado. E dê para ele a sua mochila, que é leve e suave. Toda a carga de passado, toda a carga de dificuldade, todo o cansaço, ó Pai, que ele tem sofrido por conta das sobrecargas. Nós entregamos para o Senhor nessa manhã. E nós tomamos agora a mochila do Senhor, o fardo do Senhor que é leve, que é suave, o jugo do Senhor que é suave. E o teu filho, a partir de agora, dia após dia, vai caminhar junto com o Senhor lado a lado. Sendo direcionado pelo Senhor, aprendendo do Senhor com o Senhor, a viver a vida que o Senhor tem para ele. Eu abençoo, eu declaro paz, eu declaro alegria, eu declaro esperança. Obrigada porque o Senhor tem um novo tempo sobre a vida do teu filho, sobre a casa dele, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu futuro. É o Senhor quem sabe o dia de amanhã. E é o Senhor quem vai trazer ele nesse lugar de descanso. Eu declaro descanso sobre aquilo que ainda está por vir. Não andeis ansiosos. Não fique preocupado por aquilo que vai acontecer. Mas encontre na presença de Deus o descanso e a satisfação para agora. Eu abençoo o meu irmão, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém. A beleza revelada do Pai é Cristo. Agora com você. Cristo. Isso é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Cante isso, cante isso. A beleza revelada do Pai. Cristo. Cristo. Pai, nós te louvamos por essas pessoas que vieram aqui à frente. Pai, você sabe que não é fácil essa decisão que eles tomaram de levantar dessa cadeira e vir aqui, porque era tanto fardo que estava se carregando, Senhor. Sim, Senhor. Só tu sabes o que eles têm passado, Pai. Mas eles deram esse passo de fé. Eles já foram ministrados enquanto a palavra era expressada aos nossos corações. E nós sabemos, assim como a parábola do semeador, caiu em solo bom, Senhor. Caiu em solo bom porque vai frutificar 30, 60 e a 100 por um sobre cada um. Não só aqueles que vieram aqui à frente, mas todos que estão aqui reunidos como igreja. Jesus, obrigada, Senhor. Eu oro, Senhor, para aqueles que estão aqui à frente. Sim, Senhor. E oro para que realmente eles deixem todo esse fardo, Senhor, agora possa prosseguir ao alvo que é Cristo. Sim, Jesus. Obrigada. Eles possam continuar a sua caminhada. Alguns aqui se ressignificando o propósito. Alguns aqui iniciando o propósito. Alguns aqui retomando aquilo que deixou alguns anos atrás. E nós sabemos que você é real, você é presente e você é fiel para cumprir qualquer propósito e palavra liberada. Obrigada, Jesus. Em você não existe plano B, plano C, não existe atalho. É o plano A que foi dito há anos atrás, é o mesmo que ele vai cumprir hoje. Obrigada, Jesus. Ah, Senhor, nós vemos homens e mulheres se levantando não só na igreja Tebos, mas na igreja de Jesus, para poder refletir quem tu és lá fora, Senhor. Ah, como que você precisa dos teus filhos lá fora, Pai, sendo sal e luz dessa terra. E aqui estão teus filhos, aquilo que muitas das vezes estava impedindo fluir na vida deles, no casamento deles, na casa deles, no trabalho deles, agora não mais, Senhor. Não mais, não mais. Agora é um momento de progresso, é um momento de avanço, é um momento onde eles vão se apropriar das promessas soberanas liberadas sobre a casa deles. Ah, Satanás ele pode tentar, mas ele já é um derrotado.
porque nós sabemos que Ele está debaixo dos nossos pés. Você tentou paralisar os teus filhos, mas agora que eles vão prosseguir ainda mais. Aleluia. Agora que eles vão correr com a mensagem. A família deles, Senhor, será o reflexo de Cristo aqui nessa terra. O trabalho deles vai exalar o teu bom perfume. Tudo o que eles fizerem, Pai, será para dar glória ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós abençoamos cada um que veio aqui nessa frente. Cada um que está aqui reunido aqui conosco como igreja, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por aquele que não veio também e recebeu dessa palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que você ministrou através da pastora Aline e que eu tenho certeza, Pai, que nós vamos frutificar através dessa palavra. Nós te louvamos, Espírito Santo. Nós te louvamos. Antes de finalizar, eu não poderia deixar de estender esse convite para você que está aqui. Vocês que estão aqui à frente, vocês podem retomar os seus lugares, por favor. Mas você que está aqui, continue com seus olhos fechados, para que não tenha nenhuma distração. Talvez você chegou aqui e você fala assim, poxa, essa palavra é para mim, mas eu me sinto tão indigno de poder estar ali à frente. Eu me sinto tão indigno de poder receber essa oração. Eu sei, querido, eu já tive esse lugar também. E todos aqueles que caminham com Jesus sabem disso. Mas existe uma palavra do Senhor para todo aquele que crê recebê-lo, para que possa ter vida, e não só vida, mas uma vida em abundância. E você chegou aqui, querido. Você chegou aqui. Talvez era a sua última tentativa, talvez você veio porque te convidaram, eu não sei, mas você está aqui. Ou já está até mesmo frequentando aqui e não está entendendo o que Deus tem para a sua vida. O primeiro lugar, o primeiro caminho, a primeira decisão que precisamos tomar é render a nossa vida totalmente a Ele. O progresso ele só ocorre quando nós primeiro rendemos a nossa vida a Ele. Porque a partir daí o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, começa a fazer morada nos nossos corações e aí nós temos avanço, nós temos direção. Então, querido, se você, essa é a pessoa que nunca se rendeu a Jesus, nunca fez uma oração de confissão, ou já até viveu tudo isso, já teve dias gloriosos nos seus passados, mas Deus te chama para voltar para esse lugar. Mas não da mesma forma, mas agora com uma porção diferente, uma realidade diferente. Se você é essa pessoa que fala assim, pastor, eu quero esse Jesus, eu não quero religião, eu não quero o pastor, eu não quero o padre, eu não quero o líder, eu quero Jesus. Eu quero que Jesus venha entrar na minha vida e na minha história para poder mudar completamente. Amém. Sim. Se você já veio aqui à frente ou se você ainda não veio, essa oração ela é específica. É para poder reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele vai se tornar Senhor da sua vida e também o seu Salvador. Não é para você poder ficar rico, não é para você poder falar assim, minha vida vai ser maravilhosa, assim como foi pregado aqui para nós. Ele pode fazer todas as coisas, mas o lugar que Ele quer de nós é salvar a gente da condenação eterna. Sim, Jesus. Se você é essa pessoa, querido, faça um sinal, eu quero entregar minha vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, porque você já viveu essa realidade. Existe alguma pessoa que quer fazer essa oração? Levante as suas mãos, eu quero te ver. Fala assim, eu quero me render a Jesus, eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Existe alguma pessoa que queira fazer essa oração? Gente, essa é a oração mais poderosa do culto. Essa oração mais preciosa que nós podemos fazer. E a decisão também mais importante da nossa vida. Existe alguma pessoa que fala, eu quero, glória a Deus. Existe uma pessoa... Glória a Deus, aleluia. Se tem alguma pessoa que quer voltar aos caminhos do Senhor, gente, não é lugar de vergonha. Vergonha é matar, roubar, mas vergonha é fazer as coisas erradas lá fora. Aqui é o lugar de liberdade. Aleluia. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. É uma manhã de salvação, é uma manhã de reconciliação, é uma manhã de retomar os caminhos do Senhor. Se você é essa pessoa, pode vir aqui à frente, não tenha vergonha. Aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Obrigada, Jesus, pelo Senhor aqui. Existe mais alguém? Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom. Obrigado, Jesus. O Senhor é tão maravilhoso. É uma manhã de salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Eu quero Jesus. que todos se atente. Olhe aqui para mim, aqui para frente. Vocês que estão aí, Obrigada, Jesus. né, em pés, olhando nos olhos de vocês duas. Não era para vocês estarem aqui. O Senhor falou comigo, vocês nem iam vir. Teve lutas, teve guerra para poder estar aqui hoje. Teve convites, nós sabemos. Mas tem algo muito específico que o Senhor ele tem para a vida de vocês. Glória a Deus. Yes. O Senhor tem o prazer de poder caminhar com vocês. Tem o privilégio de poder caminhar com vocês.
E eu não sou melhor do que você porque eu sou um pastor. Eu só tenho uma responsabilidade diferente no corpo de Cristo. Os nossos irmãos que estão ao lado de vocês, nós estamos aqui para poder caminhar juntos. Nós colocamos da forma mais simples tables, é porque nós queremos sentar à mesa realmente e viver aquilo que Jesus nos ensinou. Aleluia. Ensinamentos mais complicados, mais difíceis, mais poderosos foi dado à mesa através da vida do nosso rei. Yes. E é desse jeito que nós vamos caminhar juntos. Nós vamos falhar com vocês e pedimos perdão por isso. Vamos prosseguir caminhando, vamos estender a mão, vamos procurar estender tudo aquilo que nós podemos para vocês prosseguir no propósito de vocês. Mas sabe que essa é a decisão mais importante da vida de vocês. Eu não quero saber o que você tomou de decisão antes de vir para cá. Se você falou com alguém de forma rude, se você foi omisso, se você falhou em alguma instância da sua vida. Sabe por quê? Porque hoje, neste exato momento, Deus faz tudo novo. Aleluia. Deus está restaurando tudo novo. Ah, mas o meu passado, mais isso. Jesus não vai apagar seu passado, ele vai ressignificá-lo. Jesus não apaga nada. As pessoas não vai apagar. Porque ele vai se tornar o testemunho de vocês. Por isso que ele não pode apagar. Tem muitas pessoas que de muitas feridas que o Senhor vai curar. Ele está tratando e ele vai fazer isso ao longo da história. Ele vai pegar tudo isso. Aquilo que Satanás falou assim, você não vale nada, você não pode nada. Ele vai pegar exatamente isso e vai falar assim, é essas mulheres que eu quero alcançar através da sua vida. Esse é o nosso Jesus. Ele não apaga, ele ressignifica. E é um prazer para mim poder estar falando, olhando nos olhos de vocês dessa decisão. E eu queria que toda a igreja estendesse as suas mãos aqui para frente. E eu queria que todos nós repetíssemos a mesma oração. Vocês aqui na frente, coloquem as duas mãos no peito no coração. E todos nós como igreja vamos repetir essa oração juntos. Senhor Jesus, hoje eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, me aceite, porque eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor, o meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei afastado, desiludido, hoje eu volto na certeza, na convicção, crendo que você me recebe de braços abertos. Eu te louvo, Jesus. A minha vida pertence a ti. Eu dedicarei a minha vida totalmente a ti. Eu te agradeço, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Essa foi a decisão, como eu disse, mais importante, mas agora é o início. Ou o retomar daquilo que talvez algum dia parou. E nós como igreja, as mulheres maravilhosas, eu vou auxiliar em algumas coisas, mas tem coisas específicas que mulheres somente podem ajudar. Minha esposa, a Dani. Ó, já soltou o pastor aqui. Foi sem querer. Mas mulheres que vão auxiliar vocês também na caminhada. Nós somos uma família. Não perfeita, mas nós estamos aqui para poder cooperar com a vida de vocês. E para a gente vai ser um privilégio poder caminhar com vocês, ajudar, vocês nos ajudar também, porque a gente tem questões e vamos juntos em fazer o nosso Cristo ser revelado. Amém? Uma salva de palmas, gente. Pode retomar o seu lugar.